Este encontro celebrativo na manhã da Quinta-feira Santa tem um significado muito especial em cada sede da Igreja Diocesana, como a nossa. Celebra-se em todo o mundo a esta hora, o mais possível, na Quinta-feira Santa, quando outros compromissos e oportunidades pastorais não se apresentam. Precisamente na quinta-feira, no dia em que Jesus se reuniu com os discípulos, como celebraremos esta tarde em cada uma das nossas paróquias. Mas hoje, de manhã, esta reunião do Bispo e do seu presbitério, particularmente, possivelmente com representantes das comunidades da Diocese, tem um significado muito especial, porque ela vai replicar-se já esta tarde, com os óleos que levaremos para cada uma das nossas comunidades. Esta é, de facto, uma celebração de particular significado, antes de mais, para a unidade da Igreja de Leiria Fátima. A reunião do Bispo com os presbíteros que presidem a cada comunidade da Diocese afirma e faz crescer a comunhão de todos os cristãos e de todas as comunidades ao redor da mesa da Eucaristia, lembrando a ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos antes de se entregar por nós. Este ano falamos muito de sinodalidade, como um caminhar juntos na diversidade dos dons que Deus concede a cada irmão e a cada irmã para a construção da comunidade. A celebração de hoje faz-nos entender a origem de todos esses dons, daquela vontade que Deus semeia no coração de cada um para ser catequista, para se dedicar ao serviço do altar, como os nossos acólitos, para colaborar e estar ao serviço da comunidade em tantos outros serviços, como o nosso coro, não é só para a liturgia, mas para a organização da comunidade. Tudo isso é entendido hoje como nascendo da vida que vem da Eucaristia, em que Jesus se liga a nós, ligando assim todas as comunidades e todos os irmãos e irmãs, também na distância e na dispersão pela Diocese, mas que nos encontramos juntos porque o Senhor nos reúne em cada uma dessas comunidades. O Senhor, o bom pastor, vem pôr-se à mesa conosco para celebrar a nova Páscoa pela sua morte e ressurreição. Ele é que é o centro da nossa unidade e da nossa missão. Celebrando juntos, podemos também então entender e viver melhor o dom especial que é para a Igreja o sacramento da ordem, daqueles que foram ordenados presbíteros, dos que foram ordenados diáconos, presbíteros ou bispos. É uma ordenação para o serviço dos irmãos e para a edificação da Igreja. Todos os dons e carismas são importantes, mas estes têm particular relevância, pois através deles Deus torna-se presente em todo o mundo, pela palavra do Evangelho que eles pregam, pelo sacramento do batismo que gera novos filhos e filhas para a Igreja. Deus vem confirmar esses filhos e filhas pelo seu Espírito no Crisma, alimenta a sua vida na Eucaristia, reconcilia-os consigo e com a Igreja no sacramento do perdão, abençoa as nossas famílias e cuida deles pelos outros sacramentos. É aquilo que nós celebramos, que cada um e cada uma de nós, neste caso, para estes ministérios e para todos os outros serviços da Igreja, vêm todos do mesmo Espírito, na imitação do mesmo Senhor, que é aquele que nos visita e nos dá força para este serviço. Por isso, a primeira palavra que hoje quero dizer, com cada um dos bispos e presbíteros aqui presentes e todos aqueles que fazem parte da Igreja de Leiria Fátima, é de ação de graças a Deus pelo dom que concedeu a cada um
para o serviço da nossa Igreja. Celebrar juntos esta Quinta-feira Santa é uma manifestação do nosso ser Igreja e do nosso compromisso de comunhão e de serviço. É essa luz que devemos também enfrentar todos os desafios que a Igreja encontra dentro de si própria e no mundo. Desafios importantes a nível geral do planeta e da Igreja, que têm marcado a nossa existência, particularmente desde há um ano a estes nossos dias. Quando somos convidados à mesa da Palavra de Deus e da Eucaristia, não nos alienamos das realidades que nos cercam. Não nos passam ao lado os desafios do mundo em que vivemos, com a guerra, as crises económicas e as suas sequelas sociais, que se sentem também vivamente entre nós. Por outro lado, celebramos também a mobilização de vontades que o Espírito vai suscitando no mundo e de meios necessários para acudir a estes cenários dramáticos, alientando a esperança de que é possível transformar o mundo e num mundo mais fraterno, mais justo e em paz. A nível da Igreja, particularmente neste ano e mais recentemente, o escândalo dos abusos de menores desafia a Igreja. Foram dados passos significativos para conhecer a realidade, em atitude de quem não se resigna nem fecha os olhos diante dos problemas. É preciso que prossigamos o caminho iniciado, juntamente com o mais claro e decidido repúdio e responsabilização de atitudes que nos envergonham e contradizem o nosso ser, tenhamos coerente atitude de justiça, de apoio e de reparação possível de quem foi vítima daquilo que nunca deveria ter acontecido, especialmente no interior da Igreja. Quero acompanhar este propósito de ativa reparação com uma palavra de reconhecimento, respeito e amizade a vós, membros do presbitério desta nossa Igreja. Não têm sido tempos difíceis, não têm sido tempos fáceis, mas não tememos a verdade que permite identificar e tratar com determinação o que foi condenável e endireitar o que não está direito, mas sem nunca confundir a floresta com a árvore, nem deixar-se levar por frequentes generalizações mediáticas e injustas e sem consistência. Isso entrou no nosso coração e não deixou, de facto não nos deixou incólumes a tudo isso. Sentimos com humildade e dor as situações do passado, mas continuamos a viver a coerência da fé, da dedicação e do serviço que nos anima no ministério que nos foi confiado. É com a verdade das atitudes que se pode afirmar que a Igreja é lugar seguro de acolhimento, de cuidado atento e de ajuda ao crescimento, na alegria, na fé e na esperança. É isto que estamos fazendo todo o dia, apesar das imagens que têm sido passadas. E continuamos a afirmá-lo hoje, celebrando aqui juntos a presença do Senhor, que nos renova e nos dá sempre esperança, apesar das dificuldades que enfrentamos. O percurso sinodal, que também foi um tema fundamental deste ano, e no qual estamos empenhados, afigura-se como gerador de dinamismo e de esperança no Espírito do Senhor. Ele precisa de granjear maior adesão nas nossas comunidades, um compromisso efetivo e a transformação de modos e processos eclesiais, em que também a nossa missão de ministros ordenados esteja mais sinodalmente articulada com os outros serviços e funções que constroem a Igreja. Deus precisa de cada um e de cada uma de nós, e cada um na função a que foi chamado para construirmos uma Igreja mais dinâmica, mais unida, mais evangelizadora. Para isso, é muito útil escutar atentamente os dois motivos centrais desta celebração que caracterizam o nosso ministério, daqueles que foram ordenados presbíteros e bispos.
o serviço dos mais débeis e pobres, a bênção dos óleos que exprimem sacramentalmente os dons do Espírito. A primeira leitura do Evangelho, e o Evangelho trazem-nos, com o testemunho dos dois testamentos, o resumo da missão de Jesus feita por ele próprio, quando, na sinagoga da sua terra de Nazaré, lê o testemunho do profeta que está na primeira leitura. Lendo o profeta Isaías, Jesus aplica a si mesmo as palavras da profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos e a proclamar um ano favorável da parte do Senhor. E terminada a leitura, fecha o livro e afirma: hoje cumpre-se esta leitura que acabais de ouvir. Deste modo, Jesus liga a unção do Espírito à missão de anunciar boas notícias aos pobres. O nosso mestre e modelo conhece bem o coração misericordioso do Pai, que o envia para salvar o mundo, e a sua especial predileção pelos que sofrem de todas as fragilidades, injustiças e sujeições humanas, muitas vezes causadas até em seu nome. E a boa notícia fundamental é Jesus mesmo. Ele é a presença viva e eficaz do Pai entre os homens, na vida de todos os dias que Ele toca pessoalmente. A sua palavra, as suas atitudes são a expressão de um Deus próximo, atento, cuidador da fragilidade humana, sem medo de entrar nos antros do vício, do crime, da corrupção, da doença, frequentemente criticado por estar em más companhias nesses ambientes. Passa por cima de tabus, preconceitos e normas, para tocar a miséria e a exclusão do leproso, que detém uma palavra que detém as pedras legais que se querem atirar à mulher adúltera, que passa para além das fronteiras e nacionalismos, para ir ao encontro de todas as pobrezas e todas as misérias e de acolher o estrangeiro e a estrangeira que lhe pedem, como todos os humanos, a força salvadora que dele se depreende. Hoje, Cristo, nosso mestre e modelo, pede-nos e desafia-nos a continuar com palavras e gestos esta presença misericordiosa de Deus na sua Igreja e no mundo. Ele quer que, através do nosso modo de ser e de agir, mais do que pelas palavras que dizemos, se possa dizer: hoje, nesta Igreja, nesta comunidade onde eu estou, volta a cumprir-se a palavra libertadora de Deus anunciada pelo profeta Isaías. É para isso que nós somos dispensadores do óleo santo. Fomos chamados a este serviço de misericórdia, com atitudes e gestos concretos, como fez de Jesus. Antes de propor códigos morais, antes das normas e por cima delas, a nossa vida, o nosso modo de pensar, discernir, orientar e agir, é chamado a ser este alegre e libertador anúncio da presença misericordiosa de Deus, em nome do qual fomos chamados e de quem pretendemos ser a expressão e presença. Esse é o motivo que nos move, a fonte da nossa alegria, a autoridade que exercemos em nome do Senhor e da Igreja, a autoridade do acolhimento e da misericórdia. Em seguida, vamos consagrar os óleos sagrados que cada pároco deverá para as suas comunidades para gerarem vida, saúde, graça, esperança, fé. Conservar e dispensar os óleos consagrados, que a nós compete como ministro ordenados, significa, antes de mais, que todos os dons que dispensamos não são nossos, mas pertencem a Deus, de onde vêm. Mas sentimos-nos particularmente privilegiados, porque eles passam pelas nossas mãos, porque Deus conta connosco para chegar a quem precisa. Mais do que isso, estes dons formam o nosso modo de estar na Igreja.
Não somos apenas aqueles que realizam cerimónias e ritos. Cristo quer que sejamos a expressão daquilo que passa pelas nossas mãos e daquele que está na sua origem, o Espírito Santo. Não nos façamos grandes ao modo humano no desempenho das nossas funções, mas tenhamos sempre muita alegria e muito gosto de sermos livres, servos e dispensadores liberais e cheios de compaixão daquilo que recebemos gratuitamente de Deus. O óleo que também nós recebemos no sacramento da ordem modela o nosso ser para o serviço ao estilo de Jesus de Nazaré, para continuarmos a anunciar a boa nova aos pobres. É com alegria e humildade que recebemos este dom que nos transforma, para sermos a expressão sempre imperfeita do bom pastor. É esse o sentido de sermos dispensadores dos diferentes óleos que se destinam aos doentes, aos catecúmenos, que guiam a todos no caminho da santidade ao longo da vida. É com aquele que nos chamou que aprendemos o serviço de guiar e iluminar, reconciliar e dar vida, escutando o seu convite, que soa todos os dias. No anúncio do profeta Isaías, todas as manhãs ele desperta os meus ouvidos para dizer uma palavra àqueles que andam sem esperança. Ou então, mais concretamente, o convite de Jesus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É com estas disposições que, depois de um momento de silêncio, vamos renovar, no meio da Igreja e diante do Senhor, as promessas sacerdotais do nosso serviço sacerdotal.